O tema de hoje é um tema extremamente desafiador. Mas é um tema desafiador porque ele está arraigado nas nossas almas. Para a gente poder entender um pouquinho desse assunto, que é um assunto tão denso, tão profundo, nós precisamos entender um conteúdo básico. Como nós nos experimentamos enquanto seres no mundo? O que é que define isso? A experiência de estar no mundo. É a consciência. Eu sou consciente de algo, experimento algo. Na minha consciência, no meu corpo, no meu sentimento. E Bert Hellinger empregou um caminho muito especial de conhecimento da realidade. Ele ousou fazer uma coisa que não havia sido feita ainda na história recente da humanidade, que foi questionar o que era a consciência. E ele descreve esse processo como um processo que durou aproximadamente 7 anos. 7 anos onde ele se perguntou o que é a consciência? O que é a consciência? Disse a professora Angélica Oliveira que o maior descobrimento de Bert Hellinger foi o descobrimento sobre a consciência moral. Ou seja, aquilo que ele descreve, inclusive nesse livro, Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual, como sendo essa consciência que ele chamou de boa consciência e a má consciência. Essa parte da nossa consciência que experimenta sentimentos de culpa, inocência, peso e leveza. E a professora Angélica, ela disse assim, ele descobriu isso no confessionário. Como que ele descobriu isso no confessionário? Porque vinha uma pessoa e contava um determinado fato de boa consciência, feliz, alegre, satisfeita. E vinha uma outra pessoa e contava um fato semelhante ou igual e se sentia culpada e pesada. Como um mesmo fato poderia gerar repercussões completamente diferentes? Então ele se deu conta que a consciência, na verdade, a voz da consciência não é a voz da verdade e nem tampouco a voz de Deus, que seria a verdade absoluta. Ele descobriu que, na verdade, nossa consciência, ela tem essas 3 regiões, nós já comentamos aqui algumas vezes. Uma região dessa consciência é justamente essa região da consciência restrita, que responde às demandas, às necessidades do grupo ao qual eu pertenço. E veja bem, quando eu sou uma criança, eu faço tudo para pertencer. Porque se eu não pertenço àquele grupo, o que acontece comigo? Morro. Porque para uma criança isso significa a morte. Eu não tenho o que comer, eu não tenho quem me sustente, eu não tenho um aconchego do grupo ao qual faço parte. Ou seja, se eu não faço o que a minha família diz, se eu não faço o que o meu partido político diz, se eu não faço o que a minha religião diz, eu morro. Então, quando ele começa a fazer as suas perguntas, as suas investigações sobre a consciência, ele teve que enfrentar tudo isso dentro dele mesmo. E foi então, ao poder perceber essa dinâmica da consciência moral, que muitas vezes eu faço algo e fico me sentindo leve, mas esse algo não é bom em si mesmo. Eu sempre dou o exemplo de um árabe matando um judeu. Eu mato de boa consciência. Leve, volto para casa, todo mundo faz festa. Mas o que gerou? A boa consciência. A boa consciência gerou, em última instância, a morte, a destruição. Então ele descobriu que a saída desse nível restrito da boa consciência, desses ditames do grupo ao qual eu faço parte, se dá pela má consciência. Ou seja, pela experiência dos sentimentos de culpa. Eu tenho culpa de ter prazer,
eu tenho culpa de sabe-se lá o quê, mas eu experimento isso. Por quê? O que eu vejo? Eu olho o fato, eu olho, então eu vou deixar de matar e vou supertar a culpa de estar fazendo alguma coisa que o meu grupo não aprova. Então, o grande conflito humano acontece no nível da consciência. Porque a nossa consciência, ela tem esses vários níveis. Um segundo nível dessa consciência é um outro nível que ele chamou de consciência coletiva, onde nós obedecemos a ditames e a experiências do passado da nossa família. Imaginem vocês. Vou colocar um tema dificílimo, que também vai ser um tema do nosso curso. Mas vamos falar sobre o tema das drogas. Digamos que lá no passado nós temos aí indígenas que faziam uso livre de substâncias psicoativas. Maior farmacologia é o jardim da Amazônia, né? Lá não tinha nenhum problema com relação a quanto a isso. Então nós temos transgeracionalmente uma informação onde tudo bem. Quando chega no século XIX, começam as proibições. Não, isso é demoníaco. Não, isso faz mal. Ou seja, numa geração mais recente, eu tenho uma outra informação. Dentro da minha família, que tem, por exemplo, uma série de homens que bebem muito, a bebida pode ser fonte de quê? De alegria. Ou muitas vezes não. Sofremos muito com causa de alcoolismo. Então aqui nessa família não bebe. Aí você chega com os amigos na adolescência na rua. Tá todo mundo bebendo. E fora isso, a lei diz que quem tem menos de 21 não pode beber. Vocês conseguem imaginar o que acontece no nível da consciência com todas essas informações ao mesmo tempo? Uma parte minha quer, outra parte minha não quer. Uma parte minha diz pode, outra parte minha diz não pode. Isso acontece com relação ao tema das drogas, mas também acontece com outros temas, por exemplo, com a sexualidade. Uma parte minha quer, outra não quer. Uma diz pode, outra não pode. A quem eu atendo se eu atendo a voz da consciência? Qual é a saída desse dilema, desse paradoxo, dessa situação? Vai te fazer bem se relacionar com alguém? Posso experimentar um pouco e ver qual é o efeito e tomar através da experiência uma atitude em relação a um assunto polêmico? Então, além desses dois níveis, nós ainda temos um terceiro nível, que é o nível da consciência espiritual, onde absolutamente tudo do jeito que é fruto de um bem maior, de uma totalidade que vai além dessa polaridade bem e mal. Então, quando Bert Hellinger começou a fazer as suas investigações sobre a consciência e sobre a experiência religiosa, ele, em primeiro lugar, ele precisou se desidentificar das ideias do grupo ao qual ele fazia parte. E observar o quê? Qual é o efeito para mim de quebrar o voto do celibato? Entendem tanto que isso foi duro? Muitas vezes eu vi Bert Hellinger constelando Jesus. Inclusive uma vez numa sexta-feira da Paixão, quando a gente estava no México. O que o Bert Hellinger estava constelando? Era Jesus? O Jesus histórico? Bom, somos pequenos para poder dizer isso, mas com certeza ele estava constelando a imagem do sacrifício. E junto com a imagem do sacrifício, a imagem da expiação. Nós já não falamos aqui muitas vezes de que é necessário, dentro do caminho das constelações familiares, fazer uma purificação das imagens que nos causam sofrimento. O que eu ganho com um sacrifício? O que eu ganho com a expiação?
O que Deus realmente ganharia com o sacrifício do seu próprio filho? E sobre isso eu quero contar uma história. Fé e amor. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único filho e querido filho, leva-o à montanha, que eu te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levanta, olhou para o seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus, tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou a mão do filho, puxou a faca e queria sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e, em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o homem, como o homem olha para a mulher, como eles olham para Deus e como Deus, se existe, olha para eles. Um outro homem sonhou à noite que ouviu a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha, que eu te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus e lhe respondeu, encarando-o: isso eu não faço. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o homem, como o homem olha para a mulher, como eles olham para Deus e como Deus, se existe, olha para eles. Por isso, a ideia do céu que adoece, a terra que cura. Nesse livro, Bert Hellinger descreve 3 caminhos que fazem parte da mística ocidental, que são fundamentais para se entender o próprio processo de autoconhecimento e crescimento por meio das constelações familiares. De um deles nós já falamos, que é a purificação. Não é a purificação do corpo, é a purificação do sentimento, dos pensamentos e principalmente das imagens que nos trazem sofrimento. Então, eu tenho que morrer, eu tenho que me sacrificar. Se a minha mãe está morrendo, eu falo, não, melhor eu morrer então, no seu lugar. Melhor que você morra no meu lugar. Morrer no céu, tem um céu. Mas também se você não fizer alguma coisa boa, tem um inferno eterno. Então são todas essas imagens que ele vai olhando para elas sem medo. A partir desse processo de uma experimentação do efeito que essas imagens têm dentro da alma. Então, o primeiro caminho é o caminho da purificação, das imagens que eu tenho sobre o que é certo, das imagens que eu tenho sobre o que é errado, sobre céu, inferno, purgatório, Deus. É como se o caminho hellingeriano de contato com a experiência religiosa, que é uma experiência inerente à natureza humana e da vida, ele envolve esse recolhimento e essa purificação de todas essas imagens, todas elas. Umas são mais bonitas, outras mais feias, umas mais severas, umas menos. É um momento de parada, de silêncio. Então, o que ele diz com relação a esse relacionamento que estabelecemos com Deus,
que às vezes é a relação de um filho com o pai ou de uma filha com o pai, ou então eu faço parte de uma comunidade de santos, ou então eu vou me relacionar como se fosse muitas vezes a imagem do Deus sendo o noivo e eu sendo a noiva, como um casamento, mas que na verdade todas essas são imagens que, em última instância ou em primeira instância, para que a gente entre em contato com a experiência religiosa de uma maneira renovada, necessitam de uma purificação. E essa purificação é o seguinte: me faz bem a ideia do sacrifício. O que eu ganho com o sacrifício? Me sacrificando ou exigindo o sacrifício dos demais. Então ele fala que em oposição a essas imagens tão avassaladoras de Deus, eu tenho a terra. E esse é o caminho da iluminação. A terra, a vida ordinária. O caminho da iluminação exige a ação ordinária na profissão, na relação conjugal, na paternidade e que encontremos e trilhemos o nosso próprio caminho. Então a iluminação não é para ir para um mosteiro, para um pico da montanha ou uma experiência religiosa que seja muito afastada do que é o dia a dia. É a terra, é estar na terra, viver os limites que a terra me dá, concordar com a lei da terra. E a lei da terra é de que tudo nasce, cresce e morre. O caminho da purificação, ele exige que nós nos despeçamos de nossos pais, das ilusões e do envolvimento nos destinos da nossa família. Ou seja, eu me experimento como um ser completamente novo a cada momento. Ele exige que nos despeçamos de nossos pais, das ilusões e do envolvimento nos destinos da nossa família. Que eu deixe de querer salvar a minha mãe, que eu deixe de querer modificar o meu marido, que dá no mesmo. Eu simplesmente me experimento como um ser, aqui e agora, com possibilidade de fazer uma escolha e ter o resultado dessa escolha, de ter uma experiência e aprender através dessa experiência. Ele exige que abandonemos os sentimentos secundários, que nós já falamos sobre eles aqui também, são sentimentos dramáticos, a vitimização e os sentimentos que adotamos das outras pessoas e toda a censura. É uma experiência de uma liberdade essencial. Ele exige que assumamos nossas possibilidades e nossos limites, nossa responsabilidade e a nossa culpa. Então agora eu vou experimentar tomar uma cervejinha com os amigos. Agora eu vou experimentar o adultério. A responsabilidade e também o sentimento de culpa que vem de ações que nem sempre são aprovadas por um nível, pelo menos, da nossa consciência, ou pela sociedade, ou pela lei. Então eu assumo a responsabilidade, eu escolho, me responsabilizo por essa experiência. E aprendo com ela, né? O caminho da purificação exige que aceitemos o mundo tal como ele é e estejamos dispostos a receber e a dar. Porque tem muita gente que acha fácil dar, né? Outros nem tanto. Mas em primeiro lugar, receber. E o caminho, o terceiro caminho que ele propõe para que nós possamos experimentar esse novo tipo de experiência religiosa que vai além da consciência moral, que vai além dessas imagens limitantes sobre Deus, sobre a vida, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que pode, sobre o que não pode. É o caminho da união. Seu sucesso depende da confiança em tudo o que me foi dado, em termos de percepção, saber,
felicidade, coragem e sucesso. Então eu confio nessa liberdade de experimentar algo completamente novo a cada momento. Então, em primeiro lugar, esse caminho de união é um caminho de união comigo mesmo. É na verdade, uma união que começa consigo mesma e, com certeza, um sim para o destino. Ontem, particularmente, foi um dia onde eu tive que fazer isso. Onde eu falei assim, o que significa concordar com o meu destino? Concordar mesmo. Aí eu pensei, se acontecer isso eu concordo, se acontecer isso eu concordo, se acontecer isso eu falei, nossa. Concordar e confiar. Confiar se eu tenho filho, se eu não tenho filho, se eu tenho marido, se eu não tenho marido. E eu falo disso por quê? Porque essa é a necessidade essencial do ser humano, de relacionamento, de procriar, de ter a vida. Então, a filosofia ocidental, ela vai nos levar a essa ideia de que eu existo aqui e estou isolado. Tanto que eu falo a natureza, eu nunca falo eu faço parte da natureza. Muito difícil dizer que eu faço parte de Deus. Mas Bert Hellinger ousou ir além dessas imagens tradicionais de Deus que resistem a essas experiências. Ele traz uma imagem linda. Você sabe o que é a imagem que ele traz para cada um vivendo a sua experiência, nessa experiência religiosa, nessa vida? Ele traz a imagem da banda de jazz. Sabe como é uma banda de jazz? Vocês já viram assim, uma banda de jazz trocando bem mesmo? Um toca um sax, outro toca um piano, outro toca não sei o quê, e cada um vai fazendo um som, improvisando em cima de um ritmo. Cada um na sua mestria, na sua maestria, na sua melodia. E ao mesmo tempo o todo tem um groove. Essa é a imagem que o Bert Hellinger faz de cada um vivendo a sua experiência religiosa no aqui e agora. Então, para o Bert Hellinger, o algo maior não é o céu, é a terra. A terra com seus limites, com as suas possibilidades, com a sua pia suja para lavar, com o menino para levar para a escola, com o marido, tá entendendo? Sem marido, sem filho, com amante, sem amante. O grande é a terra. E essas duas imagens que ele fala, por exemplo assim, o que é a imagem do sacrifício? Nós já falamos um pouco. Imagine vocês o que acontece numa cerimônia religiosa da Igreja Católica. E eu posso dizer porque eu fui católica há muitos anos. Todas as vezes na celebração da comunhão, o que acontece? Olha o que acontece. Eu bebo sangue e como o corpo. Vocês conseguem entender essa imagem? Quando a gente começa a falar de uma banda de jazz, vocês começam a entender como essa imagem é forte. Ela rememora constantemente a ideia do sacrifício e da ideia da comunhão com o sacrifício. Então, quando Bert Hellinger fala e constela Jesus, ele está, na verdade, constelando essas imagens que geram sofrimento. O que acontece em relação à expiação? Eu faço alguma coisa que não é permitida, que eu não me permito, que o meu grupo não me permite. Aí o que eu faço? Chicotinho. Tof. Me sinto culpada, então eu tenho que me aliviar expiando. Só duplica o sofrimento. Triplica, quadruplica. Porque às vezes eu espio por mim mesmo, mas às vezes eu espio por outra pessoa. Por isso ele fala que a purificação envolve também um dizer tchau até para as questões da família. Eu me meto no assunto do papai e da mamãe, eu me meto no assunto dos meus antepassados, então eu preciso me despedir disso tudo e fazer o quê? Olhar para frente, ter essa experiência e ser feliz. É poder entender que essa voz de Deus, que durante tanto tempo foi identificada com a voz da consciência, é apenas
a voz do grupo restrito, do grupo ao qual eu faço parte. Mas para poder ouvir a voz do meu ser e tocar a melodia e a música do meu ser, eu vou precisar dar um passo que pode me levar para aquilo que o Bert Hellinger também chamou de a noite do espírito, que é um conceito de um místico cristão, São João da Cruz. Agora eu não me recordo exatamente a data, podemos olhar no Google. Mas a ideia é de que eu também vou entrar num espaço de não conhecimento, de não saber, onde parece que eu não tenho aonde me segurar. Porque na minha família, nas minhas crenças, na minha cultura, no meu país, eu experimento uma segurança. E todos conhecem a noite do espírito. A noite do espírito. Eu gostaria de dizer algo sobre a noite do espírito. Já se tornou moda viajar para o Oriente em busca da sabedoria e da iluminação. De fato, a tradição do Oriente tem um grande valor. Mas nossas grandes tradições ocidentais ainda são praticamente desconhecidas e as pessoas se mantêm estranhas a elas. A grande mística conhece 3 caminhos: o caminho da purificação, o caminho da iluminação e o caminho da união. Mas basicamente o que está em jogo é o caminho da purificação. Para segui-lo, somos exigidos ao extremo. O caminho da purificação culmina na noite do espírito, um conceito ou imagem que deriva de São João da Cruz. Ela exige que renunciemos a toda espécie de saber sobre os fundamentos, sobre os mistérios do mundo, sobre Deus, uma renúncia total. Então ficamos vazios. No taoísmo, isso corresponde à imagem do centro vazio, onde tudo é silêncio. É curioso que quando penetramos nesse centro e na noite do espírito e buscamos saber cada vez menos, ler cada vez menos, cultivar cada vez menos pensamentos e nos mantemos recolhidos nessa atitude. Subitamente, algo se passa em torno de nós, sem que precisamos fazer muita coisa, ou coisa alguma. Na medida em que permanecemos imóveis, entramos em sintonia com algo maior. Então nos vêm conhecimentos profundos que nunca poderíamos imaginar. Eles decorrem dessa singela disciplina da noite do espírito, que também inclui o esquecimento, inclusive o de nossa origem e de nossa história. Seria esse o caminho. Mostrei algo dessa simplicidade que consiste em não querer saber nada ou apenas poucas coisas. Quando ficamos assim recolhidos, reconhecemos imediatamente o que é essencial. Ouvimos poucas coisas e imediatamente identificamos o essencial. Isso é produto desse simples recolhimento. Lerei sobre esse assunto um pequeno trecho de meu livro, em alemão, Verbitchetes. Sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como ele é, sem medo e sem intenções. Reconciliou-se com o efêmero e não se esforça por alcançar o que não acaba com a morte. Reconciliou-se com o efêmero e não se esforça por alcançar o que não acaba com a morte. Vê em perspectiva porque está em sintonia e só interfere quando o fluxo da vida o requer. Sabe distinguir se algo é viável ou não, porque não tem propósitos. A sabedoria é fruto de longa disciplina e exercício, mas quem a tem, a possui sem esforço. A sabedoria está sempre a caminho e atinge o alvo sem buscá-lo. Ela cresce. E essa sabedoria ela está envolvida também
num outro tipo de compensação, que é uma compensação através do bem. Ao invés da expiação, do sofrimento, do sacrifício, eu faço algo de bom com a minha vida e para a vida dos outros. Se me pedirem, quando me pedirem, se eu puder, se for possível naquele momento, para um adulto, eu adulta, ele adulto, não olho apenas aquela pessoa, mas todas as situações que estão envolvidas, sem nenhuma intenção, sem nenhum medo, sem nenhuma lástima. Essa é a compensação positiva. E a coisa boa, na Terra, a culpa é passageira. Tudo passa, até a culpa. Essa é a lei da Terra. Tudo passa, até a culpa. Então falei confiança, recolhimento, desapego, ouvir o que a sua alma diz, esquecer. Ai, porque eu fico lembrando daquele bendito daquele dia e aquele cérebro feminino, que aqui só tem mulher, vocês sabem como é o cérebro feminino, é todo conectado e conectado com emoção. Então, você não lavou aquele dia, aquela louça você me deixou, você ficou com a outra e agora? O sagrado esquecimento. Isso é um perdão de verdade, esqueci. É uma purificação radical. O que é eficaz? Sair do habitual e enfrentar o risco. Pode ser bom, hein? Mas eu posso experimentar dor. O que eu faço em relação à dor e ao prazer? Um pouquinho atrás. Desapego. Desapego das experiências prazerosas, desapego das experiências dolorosas, contato com o meu ser, com a minha experiência e aprendo. E diante deste mistério, esse grandioso mistério, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa postura? Reverência. Aí uma pessoa me lembrou a palestra da professora Angélica sobre isso. Passado, futuro, agora. Papai, mamãe, algo maior. Bem, mal, tal. Entendem? Então, essa atitude de reverência diante do mistério. Então, nesse ponto, nós vamos para o que ele chama de uma metaposição. O que é essa metaposição? É a sabedoria, a humildade, o amor, a alegria, a coragem, a gratidão, a aceitação da plenitude, do limite e também da moderação. Que eu vou e me apaixono por ser vítima e pelo sofrimento, então eu me apaixono pelo prazer. Então, uma moderação, um desapego, uma neutralidade. Podemos... vamos falar sobre as verdades da Terra. Verdades da Terra, não é porque nós estamos falando do céu que adoece, a terra que cura. Verdade da Terra, humildade, ordem, arrependimento, amor, justiça e injustiça, culpa e inocência, consciência, humildade, ordem, arrependimento. Faço alguma coisa e depois me arrependo. Faz parte da experiência na Terra. Amor, justiça e injustiça, culpa e inocência, consciência. E ele fala inclusive de uma outra coisa. Sabe do quê? Da graça. A graça pertence à Terra. É essa graça de estar na Terra. Não vem do céu, vem da Terra. E o que a gente faz com tudo isso? A graça
como eu recebo uma graça, uma bênção. Essa bênção, ela não vem do céu, ela vem da própria terra. De estar aqui com todas essas dualidades, com todos esses limites. A minha pergunta para vocês, quem está agora na terra? Né? Ou quem está na terra e quer ir para o céu, quer o quê? Morrer. Morrer. Não especificamente. O que ele diz, inclusive, está disponível no YouTube, um trecho do que ele fala sobre a compreensão de mediunidade, quando ele fala do que são as constelações mediais. E depois que ele cunhou essa expressão, Hellinger Ciência, em 2005, né? Ele começou a perceber, junto com a Sophie, porque ele fala, fomos avançando e sendo levados a compreensões cada vez mais amplas, mais novas sobre a própria constelação familiar. Então, durante um breve momento, por exemplo, quando eles começaram a perceber que o fenômeno que acontecia dentro de uma constelação familiar não acontecia apenas com as pessoas que estavam ali, mas que todos eram tomados por essa força, e a gente começa a observar as constelações dessa época também, tem um interessante, porque ele se centra, ele se recolhe, de repente ele vem com uma frase. Só que o que acontece? Muitas vezes, essa frase que aparece, essa palavra, ela é o final da constelação que depois acontece. Ou seja, começa a haver uma inversão da temporalidade. Aquilo que vem depois aparece antes. É quando a gente passa de uma fase da constelação, porque eu tenho aquelas primeiras experiências sobre a consciência, como funciona a consciência, começam a acontecer os movimentos, se percebe essa alma da família, ele começa a perceber que não apenas existe o iCloud da família, mas que havia uma força muito maior, que ele chamou de espírito. Ele fez os descobrimentos dele sobre esses princípios, essas dinâmicas fundamentais da vida, e depois ele começa a perceber justamente que existia todo um processo de fenômenos mediúnicos, mas não mediúnico no sentido tradicional da religiosidade brasileira. Por isso o nome que ele deu foi com medial, e aí no vídeo ele fala, é uma palavra difícil de ser entendida. Então começa a ver o seguinte, porque então aquela pessoa que está lá sentada do outro lado, ela sente essa reverberação, ela mediunicamente se conecta com isso que está aqui. Mas não apenas acontece essa conexão mediúnica, também acontece uma compreensão de que aonde está passado, presente e futuro, porque se eu entro em contato com aquilo que depois se revela, então isso foi uma fase do desenvolvimento da compreensão da familiar. Hoje isso já é normal. Hoje a gente todo mundo aqui sente o que acontece numa constelação familiar, às vezes eu chego aqui e todo mundo vê, eu falo alguma coisa e depois ela se manifesta lá. Quero fazer 2 leituras antes da gente começar, muito brevemente. Primeiro, para poder colocar qual é a palavra exata sobre Jesus na cruz e Deus, que ele fala sobre isso. Imaginem vocês, Jesus no Monte das Oliveiras, ora seu Pai no céu, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? Sua morte na cruz. Em seguida ele diz, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem pregou Jesus na cruz? Foram os carrascos? Foram aqueles que o acusaram? Foi o procurador romano? Foi Deus, seu Pai. Ele quis essa morte. Então Jesus bradou na cruz e com razão, meu Deus, por que me abandonaste? Que imagem atua por trás desse terrível acontecimento? Por que Jesus devia morrer na cruz? Por que o Filho de Deus, como foi chamado mais tarde, devia morrer na cruz? Porque esse Deus sentia-se ofendido e só podia ser reconciliado pela morte de seu Filho Jesus na cruz. Existe um Deus mais terrível? Um Deus mais desumano? Posteriormente, os cristãos procuram incessantemente reconciliar esse Deus. Cada Santa Missa, na qual até mesmo o Papa ergue a hóstia, é uma repetição do sacrifício na cruz. Na missa, a comunhão é dada aos cristãos como o corpo de Jesus Cristo.
como canibais que comem a carne humana, eles devem comê-lo para que sejam salvos. Então lhes é apresentado o cálice com o sangue de Cristo para que o bebam. Os fiéis aceitam isso e esperam que assim ficarão remidos de sua culpa. Com essas imagens, também crianças são aprisionadas e reprimidas. Isso é muito forte. É muito forte. Mas são também, por outro lado, imagens. São imagens. Então nós podemos despregar o Jesus da cruz. E podemos, inclusive, ressignificar a nossa Santa Comunhão, tomar de uma maneira diferente esse mesmo vinho e esse mesmo pão. Entendem? Somos nós que criamos isso. Mas essa amorosidade produz também situações que geram indignação, não? Sim. O estupro, o abuso sexual, o abuso de violência. Então esse Deus também comporta tudo isso. É aí que está. Esse é o ponto. Essa é a compreensão que Bert Hellinger nos conduz. Sim, e agir, inclusive. Concordo com a lei da Terra. Então tem tudo isso na Terra. Então, o que eu faço? Qual a minha escolha? Qual o meu serviço? Que é o que ele fala nessa história que se chama a conversão. Alguém nasce em sua família, em sua pátria, em sua cultura. Desde criança ouve falar do seu modelo, seu professor e mestre, sente o desejo profundo de tornar-se como ele, de ser como ele. Associa-se a companheiros de ideal, impõe-se um treinamento de longos anos e segue o grande modelo até que se torna igual a ele, até que pensa, fala, sente e quer como seu modelo. Entretanto, julga que ainda lhe falta uma coisa. Assim, começa uma longa jornada no intuito de transpor talvez um extremo limite no ermo mais distante. Passa ao largo de antigos jardins, há muito abandonados. Ali apenas rosas silvestres continuam florescendo e altas árvores produzem anualmente seu fruto, que sem cuidados cai ao chão, porque não há quem o queira. Depois disso começa o deserto. O viajante é logo cercado por um ermo desconhecido. Tem a impressão de que todas as direções se confundem. As imagens que esporadicamente ele vê diante de si são logo reconhecidas como miragens. Caminha ao sabor dos próprios impulsos. Já tinha perdido há muito tempo a confiança nos próprios sentidos quando avista, diante de si, a fonte. Ela brota do solo e rapidamente seca. Porém, até onde a água alcança, o deserto se converte num paraíso. Olhando em volta, o viajante vê dois estranhos que se aproximam. Tinham seguido o mesmo caminho. Tinham seguido seus próprios modelos até que se tornaram iguais a eles. Puseram-se igualmente a caminho para uma longa jornada, buscando transpor talvez uma última fronteira na solidão do deserto. E da mesma forma como ele, encontraram a fonte. Juntos, os três se curvam, bebem da mesma água e acreditam que estão perto de atingir a meta. Então dizem os seus nomes. Eu me chamo Gautama, o Buda. Eu me chamo Jesus, o Cristo. Eu me chamo Maomé, o profeta. Entre mentes chega a noite e acima deles brilham as estrelas, como sempre brilharam, extremamente distantes e silenciosas. Os três se calam. Um deles sabe que está próximo do grande modelo como nunca estivera antes. Tem a sensação de que pode, por um momento, pressentir o que o seu modelo sentira ao conhecer a impotência, a inutilidade, a culpa. E o escuta dizendo: se me deixassem entre os mortos, eu teria paz. Na manhã seguinte, ele regressa abandonando o deserto
Mais uma vez, seu caminho leva ao largo de jardins esquecidos até que chega a um jardim que lhe pertence. Na entrada dele se posta um ancião, como se estivesse esperando por ele. O ancião lhe diz: quem volta de tão longe como você ama a terra úmida. Sabe que tudo, quando cresce, também morre, e quando cessa, alimenta. Sim, responde o outro, eu concordo com a lei da terra, e começa a cultivá-la. Então, o que nos resta? Um lindo jardim. Religião é a participação amorosa num todo cada vez maior.